Olá! Dando continuidade, o assunto de hoje será hábitos alimentares. Como eles são formados? Quais os fatores que interferem na sua formação? Ora, o comportamento nutricional do homem tem sido estudado sobre 3 pontos de vista. O ponto de vista fisiológico, o psicológico e o sociocultural. Mas, recentemente, passou-se a observar também o fator econômico. E são estes os principais fatores que determinam a construção dos hábitos alimentares. Então, o que é um hábito alimentar? Um hábito alimentar é o que você come, como é servido, como se prepara. Então, é a forma com que você se alimenta. E aí, 4 influências determinam a construção deste hábito alimentar, cada um entregando suas características para formar o todo, né? A preocupação com os hábitos alimentares, ela ocorre em razão de ter grande relação com a saúde, tá? Bons hábitos alimentares, menor a chance de desenvolver enfermidades como obesidade, doenças cardiovasculares, dentre outros, né? Bom, a alimentação humana, ela apresenta especificidades. O homem, ele apresenta grande capacidade de adaptação aos diferentes recursos alimentares disponíveis em várias regiões climáticas diversas. Esta capacidade de adaptação, ela decorre da sua fisiologia. É através da fisiologia que é possível determinar quais são os limites para uma determinada alimentação inadequada que irá afetar ou não a sobrevivência. O organismo humano, ele tem uma capacidade de ingestão. E essa capacidade de ingestão, ela está relacionada com o quê? Com o limite que ele tem para conseguir suportar determinadas substâncias sem que afete a sua sobrevivência. Quem responde essa questão é justamente a fisiologia. Ora, desde que o homem receba determinada quantidade de alimentos, ele, dependendo da quantidade que ele receba, ele tem que receber os requisitos mínimos para que ele tenha as condições de se manter em equilíbrio. Então, o homem, para que ele consiga sobreviver, ele tem que receber quantidades mínimas que satisfaçam a sua fisiologia. E como ele tem uma grande capacidade de adaptação, ele tanto pode subsistir com uma alimentação baseada apenas em carne, como os esquimós, como também em uma dieta praticamente sem nenhuma proteína, como os montanheses da Nova Guiné. Então, o homem, ele tem uma grande capacidade adaptativa no que diz respeito à alimentação. Os animais, eles têm uma característica. Eles são guiados basicamente pelo instinto. Então, os animais, eles procuram sua alimentação seguindo o seu instinto. Então, eles são bem diferentes do homem. Que o homem, na verdade, ele tem a capacidade de escolher entre as várias possibilidades que lhe são oferecidas. E ele tem uma característica também, ele modifica seu ambiente. Como assim? O homem passa de coletor a agricultor, a produtor. Quando ele faz isso, ele altera o seu ambiente, certo? Em razão do homem ele ter um pensamento conceitual, isso permite que ele evolua e transmita suas experiências de geração a geração. Então, esse passar a informação, o conhecimento de geração a geração, faz com que exista, na verdade, esse processo todo, ele se chama padrão de comportamento. E esse padrão de comportamento, ele se chama cultura.
e ele se expressa em um grupo de indivíduos. Ora, os padrões de comportamento, eles podem representar uma reinterpretação pessoal da alimentação. Constitui uma outra forma de ver o comportamento nutricional. O que é isso? É que o padrão, ele estabelece a forma com que você vai se comportar diante da alimentação. Você, o homem, ele modifica o seu ambiente e ele tem a capacidade de passar a sua cultura através dos tempos. Isso significa que ele vai passando o seu padrão alimentar através de gerações, certo? E existe uma coisa muito interessante que a gente não pode esquecer. Indivíduo e sociedade, eles não estão separados. Um não existe sem o outro, certo? Um não existe sem o outro. Mas vamos lá. Essa cultura, ela é herdada e ela influencia os hábitos alimentares desde muito cedo, tá? Alguns autores, eles afirmam, acreditam, né, que os hábitos alimentares de uma mulher grávida influenciam os hábitos alimentares do feto, com todas as características de sua cultura alimentar. Isso é uma coisa que, quando você vai estudar, quando você vai analisar, você observa que de fato isso é verdade. Você tem uma grande tendência a adotar a cultura do meio em que você vive. E isso não é diferente na alimentação, tá? Então, as pessoas tendem a adotar os hábitos alimentares dos grupos aos quais pertencem, tá? E isso é muito interessante. Quando se fala em alimentos e psicologia, é bem interessante que a gente fale um pouco sobre esse assunto antes de darmos continuidade antes de entrarmos, na verdade, em nutrição esportiva, é que padrões de comportamento, eles podem representar uma reinterpretação pessoal da alimentação. Já falei isso antes. Ou seja, ela muda, ela constitui uma outra forma de ver o comportamento nutricional. E eu acho muito interessante dizer que indivíduo e sociedade, eles não estão separados. Um não existe sem o outro, tá? Hábitos, costumes e culturas de uma determinada população, vou falar muito sobre isso, influencia muito o comportamento do coletivo. Ora, qual é o objetivo de alguns quando se fala em alimentação, né? Estamos em educação física, então qual é o objetivo? Uma barriga cerrada, uma barriga negativa. Esse é o nosso padrão ocidental, né? Um peso na medida, uma alimentação certinha, né? Um perfil todo sarado, é o que todo mundo quer. Esse é o nosso perfil, o perfil da nossa sociedade, certo? Porém, em Bode, na Etiópia, uma tribo, ela diz o seguinte: quanto maior for a barriga do homem, mais ele é considerado pela sua comunidade. O sonho de vida das crianças da tribo Men é ser um dos homens gordos, certo? Então, esse é o padrão alimentar, esse é o padrão físico dessa tribo específica na África. Ninguém pode dizer que eles estão errados e nem pode dizer que o padrão ocidental ele está errado. Cada um tem a sua cultura e essa cultura ela precisa ser respeitada. Para que essa tribo, para que esse nativo, esse membro dessa tribo alcance esse peso, ele precisa fazer o quê? Ele precisa se alimentar, comer para alcançar essa barriga. Então ele tem o padrão alimentar dele, certo? Durante este período ele tem esse padrão alimentar, ok? Durante o período alimentar da sociedade ocidental, ela tem o padrão dela. E esse padrão, quando ele sai do limite da normalidade, né? Do limite da normalidade, ele passa a ser um transtorno alimentar. Isso é muito importante se falar, porque em nossa sociedade, os hábitos alimentares, muitas vezes eles são muito cobrados, né? Nós vivemos uma sociedade em que se cobra muito medidas exatas, corpos perfeitos, barrigas negativas,
Também tem muitos outros fatores que interferem para chegar ao ponto de um indivíduo desenvolver um transtorno alimentar. Então, existem alguns fatores, alguns transtornos alimentares que é interessante que você conheça. Esses transtornos alimentares, eles alteram o padrão de comportamento alimentar. Então, nós temos os transtornos da primeira infância, que é a pica e transtorno de ruminação. Embora a pica seja relatada na infância, mas existem adultos também que podem ter essa pica, que consiste na ingestão de materiais não comestíveis. Então, a pessoa que está com esse transtorno alimentar, a pica, ele tem uma tendência a comer objetos que não são comestíveis ou materiais. Então, ele come barro, ele come cimento, come cabelo, fezes de animais. O que é que faz uma criança apresentar pica, né? Normalmente, quando é uma criança, ela pode ter um atraso no desenvolvimento, uma deficiência mental, um histórico familiar de pica. E quais são as complicações clínicas da pica, né? Dependendo do elemento ingerido, ele vai ter problemas no sistema digestório, ou então vai ter intoxicações ocasionais, tá? Aqui nós temos um indivíduo adulto na Índia. Ele desenvolveu o hábito, ele se viciou em metais, então ele ingeriu facas, certo? Foi um caso sério, ele foi retirado essas facas dele, porque ele tem ele estava com essa síndrome, né, a pica, e a vontade dele era de ingerir metais, e aí ele começou a comer facas. Então é um transtorno alimentar bastante sério, e acontece bastante, embora muitas pessoas não saibam, não tenham ideia do que seja, né? Outro transtorno muito interessante é o transtorno de ruminação. O que é a ruminação? Quando você está com episódio de ruminação, a pessoa ela tem a tendência de mastiga, engole, traz de volta, mastiga de novo, às vezes joga para fora ou às vezes come, certo? Engole de novo. Então, essa regurgitação ou remastigação repetida, ela não tem explicação nem condição clínica, ela acontece. E aí, quais são as complicações clínicas decorrentes desse transtorno de ruminação, né? Desnutrição, perda de peso, alterações do equilíbrio hidroeletrolítico, desidratação e morte. E o tratamento, ele envolve o acompanhamento das complicações e o tratamento comportamental, né? Então, pode acontecer, como eu disse, perda de peso, vai tratar a perda de peso, vai tratar a desnutrição, vai tentar tratar o fator psicológico que faz com que aconteça essa alteração. Outro transtorno extremamente comum em nossa sociedade, né, que é a anorexia, onde ocorrem várias alterações do apetite e perturbações da imagem corporal. Esse transtorno relata-se, né, que ele acontece predominantemente em mulheres jovens. Agora, o fato de acontecer ter uma alta prevalência em mulheres jovens não significa que homens não tenham. Homens também desenvolvem, né? E existem dois picos de incidência da anorexia, aos 14 e aproximadamente aos 17 anos. O que é que faz, né? Essa cobrança pela cultura do corpo, a pressão para a magreza que a nossa sociedade faz em cima das mulheres, né? Dos homens também, mas muito mais das mulheres. Se você coloca hoje numa rede social uma foto barrigudinha, as pessoas já têm a tendência de reclamar, de apontar, olha, você tem celulite, né? Essa cobrança toda existe em cima da mulher. Nem sempre ela cai tão bem na cabeça de determinadas crianças, pessoas, jovens, mulheres, né? Então, essa cobrança pode desencadear em algumas pessoas comportamentos anoréticos, né? Comportamentos anoréticos. Então, essa anorexia, ela pode ter início aos 7 anos de idade, né? Ela pode acontecer a partir dos 7 anos, preferencialmente em meninas, né? Em crianças, a prevalência entre meninos parece ser bem maior do que entre jovens adultos, né? E essas formas mais precoces de transtornos alimentares normalmente apresentam uma associação importante com o comportamento obsessivo. Então, preocupação excessiva com escola, sintomas depressivos, bullying na escola, né? Então,
existe um risco muito aumentado para o desenvolvimento desse transtorno. Determinadas profissões têm esse risco aumentado, tá? Então você vê essa cobrança de alguns atletas, né? Os atletas de ginástica, jockeys, patinadoras, bailarinas, futebol também existe uma grande cobrança pelo peso dos jogadores de futebol, né? A gente tem vários jogadores, alguns jogadores com excesso de peso e que são extremamente cobrados, mas ele não consegue baixar o peso. Também existe uma cobrança muito grande dessa magreza para a comercialização da imagem, né? E essa televisão digital, ela traz uma cobrança muito grande, porque a televisão digital, ela mostra muito mais o defeito, né? Então, você tem modelos, você tem atrizes que são muito cobradas pelo peso, né? Em razão do seu peso, tem que estar magra para que a televisão engorda 6 quilos, então você tem que estar bem abaixo do peso para que você saia bem na televisão. Bom, qual é a etiologia da anorexia, né? A anorexia, ela tem um modelo multifatorial, então são vários fatores interrelacionados, biológicos, psicológicos e sociais. E esse medo de engordar, que é a característica essencial, ela serve muitas vezes como um diferencial para outros tipos de anorexia secundárias a doenças clínicas ou psiquiátricas, ou seja, podem ter outros problemas psiquiátricos que podem fazer com que a pessoa desenvolva a anorexia, tá? Bom, com o passar do tempo, os pacientes que têm anorexia, eles passam a viver exclusivamente em função da dieta, do peso, da forma corporal e vai provocando isolamento, ou seja, ele vai deixando de participar de festas porque tem comida, vai deixando de ir ao cinema porque tem comida, vai deixando de sair com os amigos porque tem comida, ou quando vai, a preocupação é muito, faz de conta que come, mas na verdade não come, fica enrolando no prato, fazendo de conta que está comendo, quando na verdade não está comendo. Então é uma doença muito complexa, né? E o sistema classificatório, ele determina 2 tipos de apresentação clínica da anorexia, tá? É o anorexo restritivo, que ele apenas emprega comportamentos restritivos associados a dietas, e existem o anoréxico purgativo, onde vai acontecer episódios de compulsão alimentar ou comportamentos mais perigosos como os vômitos autoinduzidos, uso de remédios como laxantes, diuréticos. Muitas vezes essas pessoas têm a tendência de fazer exercício físico excessivo, deita na cama e fica lá fazendo abdominal porque vai queimar caloria, corre bem muito, porque precisa queimar calorias, porque não pode ganhar peso. Então esse tipo purgativo, embora que a atividade física, ela tanto pode existir no restritivo, como pode existir no purgativo também. Então esses 2 grupos, muitas vezes eles têm aquela necessidade de fazer a restrição calórica, e além de fazer a restrição calórica, ele ainda pratica muita atividade física. Por quê? Porque o seu objetivo é perder peso, não ganhar peso e queimar a pouca caloria que ele recebe. Então existem alguns casos, né, que a pessoa apresenta os 2 episódios, apresenta tanto a anorexia como apresenta a bulimia, certo? Então em alguns casos já não dá mais para saber quem é bulimêmico, quem é anoréxico, porque apresenta as características dos 2 quadros, né? As abordagens integrativas, ou seja, a associação dos transtornos alimentares com outros quadros psiquiátricos, ela é frequente, né? E normalmente eles vêm junto com transtorno de humor, transtorno de ansiedade, transtornos de personalidade, e vão mesclando toda aquela sintomatologia e que vai evoluindo de uma condição básica para uma evolução clínica mais severa. Então é importante que exista uma abordagem médica, psicológica e nutricional, né? Você tem que ter uma base, uma equipe multidisciplinar que vai fazer com que todos esses profissionais trabalhem de forma integrada, tentando trazer essa pessoa, tentando fazê-la conviver com esse transtorno e também fazer com que essa pessoa consiga dominar esse transtorno e siga uma vida normal. Bom, no caso da anorexia nervosa, pode acontecer um importante retardo no desenvolvimento, vão aparecendo doenças associadas, né? O anoréxico, ele pode desenvolver osteoporose, osteopenia, baixa estatura, anemia,
são muitos os transtornos que as pessoas anoréxicas elas podem desenvolver, certo? Então ela pode se instalar de forma aguda, com sintomas obsessivo-compulsivos. Podem existir aquela associação com vários outros transtornos neuropsiquiátricos autoimunes desencadeados por infecções estreptocócicas na infância. Então, assim, são vários fatores que podem desencadear um quadro anoréxico. Mas a bulimia nervosa, né, é outro transtorno alimentar. Ela é extremamente rara antes dos 12 anos, normalmente é mais característico com pessoas mais jovens, aliás, mais velhas um pouco, acima dos 12 anos. São fatores de ordem biopsicossocial, né? E é muito interessante que esse episódio de compulsão alimentar é o principal sintoma, né? E ele costuma vir junto com a dieta, certo? Sempre caminha junto com a dieta, é muito interessante, porque o bulímico, ele come, né? Ele come com vontade, ele come. Só que ele bota pra fora, tá? Ele come, mas ele vomita. Ele come, mas ele vomita. E às vezes, no início, esse vômito ele é provocado. Ele coloca o dedo na garganta e ele vomita. Mas com o passar do tempo, esse transtorno se torna tão severo que ele já vomita sem precisar fazer um ato mecânico para vomitar, tá? Muitas vezes a pessoa pensa, ele tá com fome, então ele come, né? Então esse ciclo alimentar, purgação, ele já está instalado, ocorre em todo tipo de situação que gera sentimentos negativos. Então uma pessoa com bulimia, ela pode estar triste, ela pode estar ansiosa, ela pode estar tediosa, ela pode estar só, então assim, frustrada. Então é um quadro que faz com que a pessoa desenvolva esse transtorno, tá? E um componente subjetivo é a sensação da total falta de controle sobre o seu próprio comportamento, tanto num como o outro, tanto na bulimia, como, aliás, em todos os transtornos de uma forma geral, né? A pica, o transtorno de ruminação, a anorexia, a bulimia, a pessoa pensa que tem o controle, mas na verdade você não tem o controle, tá? Então, o bulímico, ele tem uma tendência de comer escondido, né? Ele come escondido, ele come bastante, mas aí ele come bastante, mas aí ele bota pra fora, tá? Então, muitas vezes, a quantidade de comida que ele bota pra dentro, assim, é de 2 a 5 mil calorias dia. E é interessante que a maioria dessas pessoas que têm bulimia, elas são acima do peso, elas têm problema do peso, tá? Então, esse vômito autoinduzido, ele ocorre em cerca de 90% dos casos e é o principal método compensatório utilizado, ou seja, come e bota para fora. Então, esse efeito imediato provocado pelo vômito, né, é o alívio do desconforto, né? Ele come, mas aí ele bota para fora, ele se sente mais aliviado, né? Ele tem a sensação que ele está perdendo peso, mas ele não está só perdendo peso, ele está perdendo várias outras coisas, porque quando você bota para fora, você bota os nutrientes para fora, você bota líquido para fora, então você bota muita coisa e aí você acaba também desenvolvendo doenças secundárias, tá? Além das doenças psiquiátricas, que é um transtorno psiquiátrico, você também desenvolve doenças que vão interferir na saúde bioquímica, tá? Então essa frequência é variável, né, de vômitos, ela pode ser de 1 até 10 ou mais episódios por dia nos casos mais graves. E aí, como eu disse, no começo precisa de uma manobra para induzir o vômito, mas é a partir do momento que ele se torna tão acostumado que ele começa a fazer esse vômito, ele já começa a agir a sair de forma natural. Aqui são alguns sinais de quem tem bulimia, né? Ele passa a ter esse sinal de Russell, que é um dos sinais como ele começa a desenvolver úlceras na mão, porque ele começa a machucar a boca, porque ele começa a machucar a pele, porque ele vai enfiando cada vez mais a sua mão na sua garganta para poder provocar o vômito, tá? Então, outros mecanismos também utilizados pelas pessoas que têm bulimia é o uso de laxativos, diuréticos, hormônios tireoidianos, agentes anorexigênicos, né? Jejuns prolongados, exercícios físicos exagerados são também formas de controle do peso, né? Na bulimia nervosa, normalmente, ele mantém uma preocupação excessiva com a forma e peso corporal. Aqui,
existem 2 tipos de classificação, tá? Então, você tem o purgativo, que é aquele que usa vômitos, laxantes, diuréticos e outras drogas, e o não purgativo, ele usa só dieta, jejum e exercício, tá? Então, é muito interessante que você, de educação física, você que de outra área que esteja assistindo esse vídeo, atente para os detalhes quando você está numa escola, observar essa juventude, esses jovens, como é que ele tá com muito peso, tá comendo muito, olha as mãos, dá uma olhada, começar a observar esse quadro, porque isso tem aparecido muito em nossa sociedade, e é importante que a gente esteja atento. Complicações clínicas, né? Pode acontecer a erosão dos dentes, alargamento de parótidas, esofagites, hipopotassemia, alterações cardiovasculares, como na anorexia nervosa, parece ocorrer uma alteração no transtorno do humor, transtorno de ansiedade. Aqui são alguns sintomas, né, da bulimia. Então, você tem ritmo cardíaco anormal, ruptura da região do esôfago, inflamação do esôfago, refluxo gástrico. Então, assim, constipação, úlceras pépticas. Então, assim, são vários os sintomas clínicos, né? Então, a bulimia é um diagnóstico diferencial da anorexia nervosa, né? Diferentemente da anorexia nervosa do tipo purgativo, na bulimia nervosa, as pacientes conseguem manter o peso dentro do limiar de normalidade, na maioria dos casos, certo? Cerca de 70% conseguem manter o peso, né? Ou discretamente abaixo, aproximadamente 15%. Já na anorexia, não, eles vão baixando de peso de forma absurda, tá? Alguns outros pacientes podem estar acima do peso. Então, anorexo perde muito peso, bulinêmico ele pode perder peso ou não, certo? Na maioria dos casos ele consegue manter dentro da normalidade, porque ele mantém fazendo o vômito, mas ele vai desenvolver outros problemas, outras doenças. Outro grupo está acima do peso. Então, é um diagnóstico muito complexo você saber diferenciar um do outro, né? Síndromes atípicas ou parciais de anorexia e de bulimia, né? Nervosa. Ó, cerca de 1/3 dos pacientes que procuram tratamento, eles apresentam um conjunto de sintomas que fica difícil classificar como um transtorno alimentar típico. Por quê? Porque tem características de anorexia nervosa e tem características de bulimia nervosa atípica, né? Então, existem pacientes que apresentam os 2 quadros, certo? Bom, aqui é o transtorno da compulsão alimentar periódica, o SAP-TICAP, né? Esses pacientes com esses transtornos, eles apresentam episódio de compulsão alimentar, mas eles não utilizam as medidas extremas para evitar o ganho de peso, eles só comem. Então, a maioria dessas pessoas que tem o TCAP, eles comem bastante, eles comem, se alimentam de forma assim indiscriminada e eles vão ganhando o peso, porque eles não conseguem controlar essa compulsão alimentar, tá? Agora, o que é que difere uma pessoa que tem o TCAP de pessoas sem TCAP, né? É que, na verdade, o TCAP, as pessoas, ela tem uma tendência a ter uma obesidade, o início mais precoce de obesidade, uma obesidade de gravidade, assim, ela tem uma má resposta aos tratamentos, tá? Então, assim, uma pessoa com TCAP, realmente, ela tá numa situação mais grave de compulsão alimentar, tá? Então, ela tá num nível bem mais acima. Normalmente, ele começa muito cedo, como eu disse, né? E ele pode estar associado à obesidade em adolescentes. Então, assim, a adolescência, na verdade, é um período muito sensível, né? Muito sensível. Você pode desenvolver vários transtornos alimentares. Então, a gente precisa estar muito atento ao que está acontecendo ao nosso redor, tá? Então, você que atua na área de educação, com jovens e adolescentes, você precisa estar muito atento e conhecer os diferentes transtornos para você saber, começar a observar e você ter aquela sensibilidade de observar e tentar fazer algo para que aquele jovem, aquela pessoa, ela não chegue no limite, né? Isso é uma coisa que nós devemos fazer. Bom, nutrição é vida, né?
para aprender nutrição esportiva, é importante que você compreenda o básico, é primordial que você compreenda o básico. Não existe nutrição esportiva se você não entende o que é um hábito alimentar, quais são os fatores que determinam os hábitos alimentares, que são os fatores psicológicos, fisiológicos, socioculturais e os fatores econômicos, né? Então, você entender que os fatores psicológicos, eles podem ser normais, você pode ter uma alimentação normal, mas também existem pessoas que têm os transtornos alimentares. Se eu fosse falar com mais profundidade, a gente ia ter uma aula assim, gigante, mas eu acho que não é esse o nosso objetivo, ela já se prolongou bastante. Então, assim, eu espero que você goste da aula. Não esquece, minha gente, segue a Profa lá no Instagram, tá bom? Muito obrigada. Até a próxima aula.